Olá, pessoas! Sejam bem-vindos para um aulão de revisão. Aquele aulão que você revê todas as matérias de todos os vídeos anteriores que foram ultimamente postados nesse canal. E não levo jeito para isso, cara. Tentei ser espontâneo aqui, não rola. Enfim, eu fico tensa porque eu fico pensando assim, o conteúdo que a gente vai rever aqui, ele vai ter aquela magnífica presença daquele verbo maravilhoso que vocês adoram, que é o verbo to be. No, God, please, no! 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 Então, o verbo to be a gente vai enfocar um pouquinho mais nele, porque ele vai estar nos três conteúdos que eu vou falar aqui, nos três tempos verbais que eu vou passar. O primeiro deles é o present continuous. Tá? O present continuous é aquele que narra uma ação no momento em que ela acontece. Tá? É caracterizado pelo verbo principal com o gerúndio, o sufixo do gerúndio. Do português é o NDO, como a gente já sabe, né? A ação está acontecendo enquanto a gente está contando esse processo aí. E outra coisa que caracteriza o present continuous é a presença do verbo to be. Para nós é um verbo de ligação normal, comum, passa batido. E no inglês vocês ficam apavorados com a presença dele. Não faz muito alarde não faz muita tempestade no copo d'água não, porque é normal, vocês vão ver o verbo to be ao longo da existência de vocês aí, enquanto vocês estiverem aprendendo inglês, tá? E depois também, qualquer lugar vai ter, vocês não vão escapar dele. Então assim, como eu disse que é uma ação que é narrada no momento em que acontece, eu posso dar vários exemplos de ações simultâneas, tá? Que ocorrem nesse momento. Por exemplo, eu estou gravando uma aula, tá? É uma frase que seria colocada no present continuous do inglês. Eu, no caso, o sujeito ou a pessoa da frase, o estou, que é o verbo estar, nosso verbo de ligação, que é o verbo to be, né? Ele significa ser ou estar. Então, eu estou gravando. É o verbo principal com a partícula do gerúndio. Isso no português. Agora, se você falar isso em inglês, vai ficar assim. O eu é I, né? I. O verbo to be conjugado por primeira pessoa, que é o I, vai ser o am. E o verbo principal, que é record, gravar, você só vai colocar ing no finalzinho dele. Então vai ficar recording, né? Então a frase inteira fica I am recording a video. Viu? Enquanto eu gravo meu vídeo aqui, meu filho está assistindo televisão. Ou ele está assistindo televisão. Tanto faz, é o meu filho, é um menino, né? Então é ele, né? Na terceira pessoa. Aí o verbo to be vai mudar de palavra. Ele é o mesmo verbo, só que outra palavrinha para concordar com a terceira pessoa. Então, ele está assistindo TV. He is watching TV. Tá? Ele. Is, verbo to be, pro he. Watching é watch com ing, né? E TV, que é a televisão. He is watching TV. Pode falar abreviado? Pode. Vai ficar mais fácil ainda. Vai ficar he's watching TV. É mais prático, né? E é isso. Enquanto eu tô aqui gravando, meu filho tá assistindo televisão. Então ele tá, é o verbo to be, tá? Não se apavorem com isso. Ele vai aparecer em
todos os momentos da sua vida. Se você quiser falar que não, que uma ação não está acontecendo, é só você conjugar o not junto com o to be. Tá? Ele não precisa de auxiliar, olha aí, outra vantagem dele. Tá? Eu tô aqui em defesa do verbo to be hoje. Hoje eu tô aqui para defender, assim, com unhas e dentes, o verbo to be, tá? E colocar vocês aí com um coraçãozinho mais calminho em relação a ele, ele não morde, não avança, não ataca, pode ficar tranquilo, tá? Se eu quiser falar a forma negativa dessa frase, ele está assistindo TV, eu vou colocar assim, ele não está assistindo TV, certo? Isso é português, normal. Só que no inglês, a ordem do não vai aparecer depois do to be. Assim, vou falar traduzido, que é para vocês darem uma risadinha aí. Vai ficar, ele está não assistindo TV. Tá? Essa ordem de palavras aí. Então, he is not watching TV. Quiser abreviar, tem dois jeitos. Pode ser he's not. Você abrevia o is como o sujeito, que é a pessoa, né? Você junta lá o is como he, fica his. Ou então vocês falam assim, he isn't. Aí já abrevia o is e o not. E ele fica uma coisa só, faz fusão. E aí vira isn't, tá? He isn't watching TV. Beleza? É isso. Negativa, present continuous, é isso. Sujeito, to be, not, verbo principal com gerúndio e ing, tá? E na interrogativa, como a gente não vai fazer nenhum uso de verbo auxiliar, nem nada do tipo, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, deixa eu pegar duas canetas aqui, material de trabalho, demonstração, caneta azul, caneta preta, caneta azul, sujeito, caneta preta, verbo to be. Você vai fazer o quê? Você vai inverter a ordem deles, tá? Vai colocar is he watching TV? Só inverte, tá? E se fosse falar você está assistindo TV? Beleza, vai passar para a negativa you aren't, you are not watching TV, tá? E interrogativa, mesma coisa, inverte. Are you watching TV? Não tem segredo, tá? Só negativa, coloca not depois do verbo to be, abrevia eles dois juntos para ficar bonitinho, fusão, ok? E interrogativa inverte, começa com o verbo, depois vai para a pessoa e o resto da frase corre normal, tá? Agora, vamos partir para um nível um pouquinho mais avançado. Eu confio em vocês, eu sei que vocês dão conta, tá? Vamos lá. Agora a gente vai para o passado simples, ou simple past, ou simple past. Dependendo de onde você está, o sotaque é livre, assim como o choro na hora das provas. São malvados. Enfim, o simple past é o passado simples. Tá? Tem dois tipos de verbo nele, o verbo regular e o verbo irregular. O verbo regular é aquele verbo que tem terminado com ed. Todos os verbos terminados com ed são verbos regulares. Não tem segredo, tá? Na forma afirmativa eles vão com ed. Na negativa e na interrogativa não. Por quê? Porque a gente vai precisar usar o do. E o do, como auxiliar, ele é para isso. Ele vai para o passado. Então o do vai virar did. Tá? Para negativa e para interrogativa, beleza? Professora, mas a senhora disse que era o verbo de senhora, caramba. Mas cada vez que um aluno me fala senhora, me nasce um cabelo branco a mais. E não precisa mais não, gente, tá? Tá de boa. Você falou, professora, que a gente ia falar só do verbo to be. Não, não é só do verbo to be, a gente vai dar uma ênfase para ele, tá? Se a frase estiver com o verbo to be, aí você não precisa de auxiliar, igual eu falei, né?
só passa o verbo to be pro passado, beleza? Por exemplo, eu estava lá. Eu, sujeito, estava, to be, lá, qualquer lugar, eu estava lá, tá? Então, I was there, eu estava lá, pronto. E se for você? You were there. Já ouviram isso em alguma música, eu tenho certeza, tá? Só isso, tá? Negativa com o verbo to be, I wasn't, you weren't e por aí vai. Interrogativa. Sujeito, to be, inverteu. Mesma coisa lá com o do. O sujeito, o did, o not, sei lá o que, tá? Aí você pega o sujeito e o did, inverte. Did, sujeito, resto da frase. Beleza? Por exemplo, se eu pegar e falar, você estudou para a prova. Então, calma aí, não vai dar tela azul. Ainda não, tá? Você estudou para a prova. Vamos imaginar que o verbo estudar, tá ilustrado por esse lápis aqui. Lembra que eu falei que o verbo auxiliar era esse daqui, essa caneta preta? Então, calma aí, tá? Costumo ensinar isso aqui com matemática quando a gente está em aula presencial, mas não vou me arriscar aqui na internet não, tá? Quando você não tem o verbo to be na frase, automaticamente, invisível, junto no verbo principal, está o auxiliar. Ele já vem aqui, embutidinho, só não aparece, tá? Então, você tem o sujeito, o verbo principal, viu que eu escondi aqui? Olha como eu sou prática e ágil. Tá aqui o auxiliar, você só não tá vendo, tá? Sujeito, verbo principal. I studied for the test. O resto da frase tá pra lá. Esse é o sujeito, eu. Verbo principal, studied for the test. Beleza. Como eu quero falar essa frase no passado interrogativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o auxiliar como sujeito e o verbo principal volta para o infinitivo. Então, você não vai ter ele com ed aqui. O passado dele está no auxiliar. Então, você vai começar a frase did, I ou you, se você quiser perguntar para outra pessoa, né? Did you study for the test? Você estudou para a prova? Tá? Começa com auxiliar, põe ele no passado, não esquece disso. Vai para o sujeito, depois do sujeito ou pessoa da frase, você põe o verbo principal sem o ed, sem ele transformar no passado, tá? Que é a forma infinitiva do verbo. Verbo normal, original, de fábrica, tá aqui, porque o passado está no auxiliar, tá? Did you study for the test? Quando você for negar essa frase, você vai escrever eu não. Olha onde vai o não. Lembra o que é isso? Verbo auxiliar, tá? Faz de conta que essa minha caneta preta aqui é o verbo auxiliar e a minha caneta azul é o sujeito da frase. É a pessoa, quem está, né, que é o personagem principal da frase, tá? Minha caneta azul. E o verbo auxiliar é minha caneta preta, tá? Eu não, esse não,
ele vai no passado. Então, eu vou pôr o não como se fosse a borracha, vai estar junto aqui, tá? É o did e o not, beleza? Went. Agora sim, tá aqui. I did not study, sem ED, porque o passado já tá aqui, né? For the test, beleza? Confesso que eu estou com muita preguiça de pegar o quadro branco, colocar aqui atrás e escrever isso. Fica mais tranquilo eu ficar falando. E se não entendeu, volta para a parte que você não entendeu o vídeo e escuta tudo de novo, tá? Vai anotando. É legal você pegar um caderno, abrir e ficar, a professora falou isso aqui, negativa tal, tal, interrogativa tal, tal, tá? É bom fazer isso, ajuda a memorizar as coisas certinho, tá? Na hora de fazer a atividade é só consultar lá as suas anotações, né? Aí se você não entendeu o que você anotou, você volta no vídeo. Tá, eu já falei. Present continuous com o verbo to be, essencial para present continuous. Falei agora simple past com o verbo regular, né? Afirmativa, negativa, interrogativa. Com o verbo to be, com auxiliar, tá? Tudo aí. Agora eu vou falar sobre os verbos irregulares. Não tem muito o que falar. Porque os verbos irregulares vão sofrer alteração nas suas escritas. Então vocês têm mais aqui pesquisar sobre. Se você digitar lá verbo irregular em inglês, vai aparecer uma lista imensa, ou 300 mil listas, tá? Com quase todos os verbos irregulares. Para você aprender, você tem que consultar essa lista primeiro. A segunda coisa, escolher uma lista que você achar que está mais completa possível e ou imprimir e guardar essa lista ou escrever. Que eu acho melhor, eu recomendo escrever, porque no momento que você escreve, que você anota, você já está memorizando. Então, quando aparecer um verbo desse estranho numa frase, você vai lembrar, esse verbo aqui eu vi numa lista lá, então ele é irregular. Se não aparece em nenhuma lista, ele é regular, você põe ED e seja feliz com isso, tá? É prático. Por exemplo, se eu falar assim, ela falou inglês ontem. Que bilíngue ela, né? Ela falou inglês ontem. O verbo falar, que é o speak, ele é um verbo irregular. Você vai achar ele na lista que eu tô falando. Pesquisa na internet, tem listas de verbos irregulares. Vai lá na letra S, normalmente tá em ordem alfabética. Corre lá na letra S e procura speak. Vai aparecer o verbo irregular passado, spoke, tá? S-P-O-K-E. Não vai escrever sem o E não, tá, galera? E aí, beleza, se você falar ela falou inglês ontem, é uma frase no passado simples. Por quê? Porque você disse a frase sobre uma ação que começou no passado e terminou no passado. Tá? Então é por isso que ele é chamado de simples. Tem um outro tipo de passado que ele não é tão simples assim. Vocês vão ver mais pra frente. Em algum dado momento da vida já até viu, tá? Mas vamos tratar do passado simples primeiro, que esse é o mais fácil. Então o passado simples, ele determina aquela ação que começou e terminou lá no passado. Então ela ficou lá para trás e você está falando dela agora. Então ela ficou lá, ela falou inglês ontem. Isso, tá? Isso é passado simples. Como eu vou falar isso em inglês?
ela, she. Spoke English yesterday. Sujeito, verbo irregular no passado. Não tem ed, mas ele está no passado porque ele mudou a forma dele escrever, né não? Ele era speak, virou spoke, tá? Então, she spoke English yesterday. Negativa. She did not. Volta para o infinitivo porque esse aqui já está presente da frase com ele transformado no passado. Presente no passado, ótimo, confundi todo mundo. Ele já está aqui transformado no passado. O verbo auxiliar do virou did, tá? Ele também é um verbo irregular, não termina com ed. Ele mudou a escrita dele, tá vendo? Tá? Vamos observando. She did not speak English yesterday. Interrogativa. Pegou o did, começou a frase com ele, colocou a pessoa depois. Did she speak English yesterday? O verbo principal voltou ao normal, beleza? Então, did she speak English yesterday? Esse foi o simple past. Mais um assunto. Nosso último assunto agora vai ser o past continuous. A gente viu present continuous, que é o to be com ing no verbo principal, né não? A gente acabou de falar do simple past, que são os verbos no passado. Acabei inclusive de colocar aí o verbo to be no passado, então nós vamos pegar esse gancho do verbo to be no passado, porque nós vamos usar o verbo to be no passado para compor uma frase no past continuous. E o que nós vamos fazer de diferente aí? A gente só vai passar o verbo to be do present continuous para o passado. A frase vai ficar a mesma. Igual eu falei, meu filho está assistindo TV, ou ele está assistindo TV. Se eu colocar essa frase em português no passado, eu vou escrever assim, ele estava assistindo TV. E aí, não mudou mais nada na frase, só passou o verbo to be para o passado. Ai, professora, só isso? Só. E a negativa e interrogativa não vai auxiliar? Não. Aí eu fui perguntando, o que eu estou fazendo aqui, se você já sabe? Né? Vamos revisar, tá? Sujeito, cadê meu sujeito? Aqui meu sujeito. He, verbo to be no passado. Vou colocar ele aqui, tá? Como se fosse o verbo auxiliar, mas não é, é o verbo to be, tá? He was. Não é he were. Were não é para he, she, it, nem para I, tá? He was, verbo principal com ing, watching, tá? O verbo é watch. Aí você coloca ing, fica watching. Não fala saúde, senão eu vou tirar ponto. He was watching TV. Ele estava assistindo TV, tá? Interrogativa. Vamos inverter? Ah, que legal. Was he? Só isso. Was he watching? Não esquece do gerúndio no verbo principal. Was he watching TV? Não posso responder yes he was ou no he wasn't. Ah, mas o que é o wasn't? É was e not fazendo fusão, tá? Was not, beleza? Já entramos aqui na forma negativa, tá? He was not. Faltou man. Vamos colocar aqui. Ficou assim, que bonito. He was not watching TV. Tá? Só para demonstrar. Então, são tempos verbais simples, são coisas muito fáceis de assimilar, é só você pensar aqui em português. Eu digo, eu estava
estudando, aí eu vou escrever eu é I. Estava é o verbo to be, aquela desgrameira daquele verbo que aquela pessoa tá falando lá que ele é bonito, que ele é lindo, maravilhoso, perfeito. Não, calma aí. Inferno! Não surta, tá? Ele é básico. Ele é usado para a maioria das coisas que você for falar, tá bom? Então, é o sujeito da frase, que é a pessoa da frase. Aí o verbo to be no passado. Depois, conjugado certinho para a pessoa que está falando ali, tá? Depois, você tem o verbo principal com o ing colado nele, tá? Isso vai determinar uma frase no past continuous, e a frase no past continuous é para ilustrar aquele tipo de ação que ela era contínua lá no passado e provavelmente ela tenha sido interrompida pelo começo de outra ação. Você pode usar o past continuous para contar uma história no passado, por exemplo, tá? Usa o passado simples, o passado contínuo e por aí vai. Se ficou alguma dúvida, vocês voltem no vídeo, assistam os vídeos relacionados aí que eu deixei aí nos cards interativos e fiquem bem, se cuidem, tá? E até uma próxima aula.